E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é, olha, a espinha dorsal do processo de execução, o título executivo. É fundamental entender isso. Pensa nele como a chave que abre a porta para a cobrança forçada de um direito. Sem esse bilhete de ingresso, a engrenagem da justiça simplesmente não gira para satisfazer um crédito. Vamos lá desvendar como essa peça tão importante funciona na prática. Para a gente entender bem e, o que é mais importante, memorizar o assunto, nosso caminho vai ser este. A gente começa com o princípio fundamental, depois analisa a natureza do título, os tipos que existem, os 3 atributos essenciais, esses são cruciais, e no final, um resumão para fixar tudo de vez. Então, vamos começar pelo começo, né? O princípio fundamental. É aqui que tudo se apoia. E a pergunta que norteia toda essa discussão é justamente essa. Dá para iniciar uma execução forçada para cobrar alguém na marra sem ter um título executivo em mãos? A resposta para isso é um dos pilares do direito. Nenhuma execução sem título. Essa frase em latim é a regra de ouro. E olha, embora o princípio continue o mesmo, o legal é que a ideia do que é um título se expandiu bastante. Hoje em dia, não é só uma sentença de juiz, não. A lei dá força executiva para um monte de outros atos também. E isso já nos joga direto num debate super clássico. Afinal de contas, o que é um título executivo? É só o papel, o documento, ou é o ato jurídico que está por trás dele? Antigamente, tinha uma discussão grande entre dois gigantes do direito, Carnelucci e Lieberman. Para o Carnelucci, o título era basicamente a prova, o documento que mostrava o crédito. Já o Lieberman dizia que era mais que isso. Era um ato jurídico em si, o que realmente dava o poder de executar. E hoje, como a gente vê isso? Bom, a visão moderna é mais eclética, híbrida. Pensa numa garrafa de vinho que fica fácil de entender. O documento é a garrafa, o continente. O direito, o negócio, é o vinho, o conteúdo. Um sozinho não serve para nada aqui. Você precisa dos dois juntos. É essa união inseparável que dá a força toda para o título. Beleza, já entendemos o que é, mas de onde eles surgem? Agora a gente vai ver a principal divisão dos títulos, que é baseada justamente na sua origem. Primeiro, os títulos judiciais. O nome já entrega, né? Eles nascem dentro do Poder Judiciário ou são validados por ele. E como a gente vê na lista, vai bem além da sentença final. Inclui decisões no meio do processo, acordos, até sentenças de outras áreas, como a penal ou a arbitral. O fato de virem da justiça já dá a eles um grau de certeza bem alto. Aí vem uma dúvida clássica que pega muita gente. E se o juiz só declara um direito? Tipo, uma sentença que só diz, declaro que este contrato é válido. Isso aí já é um título executivo? A resposta é não, um grande e sonoro não. E o porquê é bem lógico. A execução serve para forçar o cumprimento de algo que não foi feito. Uma sentença que só declara um direito, ela já fez o trabalho dela ali mesmo. Ela não manda ninguém fazer nada. Só a parte da decisão que condena a pagar ou a fazer alguma coisa é que precisa de execução para virar realidade. Do outro lado da moeda, temos os títulos extrajudiciais. Esses são documentos, como um cheque, uma nota promissória, um contrato assinado. Eles nascem fora do processo. A lei, por uma escolha estratégica, dá força para esses papéis para deixar o comércio mais ágil, permitindo que quem tem um desses pule toda a fase de discussão e vá direto para a cobrança. Mas não é qualquer título que serve. Para ser válido, seja judicial ou extrajudicial, ele precisa ter 3 características essenciais. E agora a gente entra na parte mais prática e olha, a mais importante para memorizar. São os 3 pilares da obrigação. E esses pilares são certeza, liquidez e exigibilidade. Pensa nisso como um checklist de verdade. Se faltar umzinho só, a execução não vai para frente. Vamos ver o que cada um significa. Primeiro, a certeza. Isso não quer dizer que a dívida é 100% incontestável, mas sim que, olhando para o título, não tem dúvida de que a obrigação existe. Ele tem que responder de forma clara. Quem deve, deve para quem e deve o quê. É isso. A certeza define os contornos da obrigação. Em segundo lugar, liquidez. Esse aqui responde à pergunta quanto? O valor da dívida tem que estar lá, certinho, ou pelo menos ser algo que a gente descobre com uma conta simples de matemática. Se precisar de um novo processo só para descobrir o valor, aí o título não é líquido e não dá para executar direto. E por último, mas igualmente importante, a exigibilidade. Essa responde à pergunta quando?
Ou seja, a dívida já venceu, eu já posso cobrar. Ela não pode depender de alguma coisa que ainda vai acontecer no futuro. A exigibilidade é o sinal verde, o que diz que o credor pode cobrar agora. E já que a gente falou em exigibilidade, um detalhe importante. Não confunda título complexo com título misto. Título complexo é aquele que precisa de outros documentos para se tornar exigível, como uma duplicata que precisa do protesto para valer. Já título misto tem a ver com a origem dele, que é um pouco judicial e um pouco extrajudicial. São coisas bem diferentes. Ufa, passamos por bastante coisa. Agora, para fechar, vamos fazer aquela revisão rápida, aquele bate-bola, para garantir que os pontos mais importantes fiquem gravados na memória. É a hora de consolidar tudo. Primeira pergunta-chave vinda direto daquele debate clássico. Qual é, então, a natureza jurídica do título executivo? A resposta é eclética ou híbrida. É só lembrar da garrafa de vinho. É a união inseparável do continente, que é o documento, com o conteúdo, que é o negócio jurídico. Segunda pergunta, talvez a mais importante para a prática. Quais são os 3 atributos que a obrigação do título tem que ter? A resposta, para nunca mais esquecer, certeza que responde o quê, liquidez que responde quanto e exigibilidade que responde quando. O quê, quanto e quando. Simples, direto e matador. E para fechar, fica uma reflexão final, que amarra todo o assunto. Se o título executivo já tem essa presunção de certeza, liquidez e exigibilidade para acelerar as coisas, por que o devedor ainda pode discutir o conteúdo dessa obrigação? É aí que a gente encontra o equilíbrio delicado entre a eficiência da justiça, de um lado, e o direito sagrado à defesa, do outro.